bem. Eu respiro a política, eu vivo a política. A política é, na verdade, a maneira como os seres humanos conseguem resolver os seus conflitos. Está no cerne da construção de uma sociedade. As pessoas fazem política nas coisas cotidianas, nas relações pessoais, a política está presente. O maior exemplo que a gente pode encontrar nas coisas cotidianas é a educação. Quando se fala, por exemplo, da adoção de um sistema de avaliação na educação, para que você possa acompanhar o seu filho e saber se ele estuda numa boa escola, se aquela escola tem um bom desempenho, isso é fruto de decisão política. A redução dos juros foi uma decisão política, não é uma decisão técnica. Uma pauta empresarial, por exemplo, que era há muito tempo a redução da conta de energia elétrica para reduzir os custos de produção. Isso foi absolutamente derivado de política. Então, a política, para as pessoas comuns, desde o salário mínimo que ela recebe, até o pão que ela compra, até o acesso ou não ao crédito para comprar o carro ou comprar a casa própria, tudo isso é derivado de política. Então, a quem cabe reduzir mortalidade infantil, a quem cabe melhorar a educação, a quem cabe dar melhores condições de habitabilidade numa cidade, até regular, por exemplo, se você vai ter ou não acesso ao crédito. Isso tudo é fruto da política e esse é o papel dos governos. Por que é importante a discussão que a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política traz? Uma das preocupações é o fim das votações secretas no parlamento. Nós precisamos saber como os parlamentares votam, nós precisamos saber em nome de quem eles agem, para que nós possamos ter o maior controle social sobre o parlamento. Uma outra realidade que nós observamos nos legislativos é o famoso fórum privilegiado. O que é o fórum privilegiado? Se o seu deputado for processado, ele não será processado na justiça comum. Ele vai ter um tratamento especial, ele vai para uma instância superior em que o tratamento é diferenciado, ele tem outros regimes jurídicos que lhe beneficiam. Seja por desvio de conduta, seja por conduta criminosa, ato criminoso, eles vão responder por esses atos criminosos em uma instância superior. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um tribunal constitucional e nos casos em que há processos de parlamentares, políticos de maneira geral, eles comportam politicamente. Até 2011, antes do chamado mensalão, dos 130 processos que adentraram no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos apenas 6 processos que foram julgados, 13 prescreveram e todos esses processos terminaram em absolvição. Então é claramente um tribunal que tem um regime diferenciado que favorece os políticos que ali são processados. O ex-presidente Collor é um exemplo claro entre esses que foram inocentados, portanto, o fórum privilegiado é algo que precisa acabar. A justiça vai alcançá-los com mais facilidade. O fato de serem processados pela justiça comum já garante que a ficha limpa os alcance também. E hoje nós temos um parlamento nacional, parlamentos estaduais e parlamentos municipais, a Câmara de Vereadores, com interesses muito conectados com grupos econômicos. Então, nós sabemos que quem tem mais dinheiro leva, né, consegue realmente se eleger. Pelo sistema de financiamento público de campanha, a ideia é que nós tenhamos um acesso mais democrático dos candidatos para que, de fato, tenham uma base programática, uma base ideológica, uma conexão maior com o cidadão e não apenas atenda a interesses que, de alguma maneira, depois serão cobrados, seja em obras, seja em acesso privilegiado à informação, seja numa negociação direta, na escolha de fornecedores que o Estado vai ter que contratar. O financiamento público de campanha, ele não vai coibir a corrupção, mas ele reduz sensivelmente a possibilidade de que nós tenhamos a corrupção como um fenômeno endêmico da sociedade. Então, eu diria que esses pontos são pontos fundamentais, juntamente com a representatividade das minorias, por exemplo, as mulheres. É uma questão fundamental que nós tenhamos mais democracia e mais acesso das mulheres ao recurso partidário para se candidatar e que nós tenhamos espaço nas chapas políticas para que as mulheres possam, de fato, chegar a serem eleitas. Esses pontos estão presentes no projeto de iniciativa popular. Se espera que, a exemplo do Ficha Limpa, que criou um ambiente de mudança para que nós tivéssemos um legislativo melhor, também é o
próximo passo, é o que falta para que a gente consiga reduzir a corrupção, para que a gente consiga ter uma população que acompanha a rotina do seu parlamento, para que a gente tenha um parlamento que atue em prol da população e não em prol de interesses individuais ou interesses de grupos econômicos. Se você apoiou o projeto Ficha Limpa, agora chegou a hora de dar mais um passo para melhorar o Brasil. Apoie o projeto pela reforma política.